Fala, família Bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Olha, eu não tô bem não, eu tô com uma sensação, acredito que boa parte da torcida do Guarani esteja desse jeito. Uma frustração enorme, muito mais do que não ter vencido o jogo, que a gente sempre quer ganhar o derby. Eu fiquei muito decepcionado com as decisões tomadas pelo Felipe Conceição durante o jogo. Não vou punir ele, falar que ele tem que ser mandado embora, não é isso. Mas fiquei preocupado com a forma como ele enxergou a partida. Poderíamos ter perdido, poderíamos ter ganho o jogo. O Felipe Conceição não fez só decisões erradas não, vou falar sobre isso aqui durante o Bugricast. Mas poderíamos, como eu disse, perdemos o primeiro tempo, poderíamos ter perdido o jogo. Empatamos, ali poderíamos ter virado o jogo. Não viramos e a gente quase perdeu com chances que o adversário desperdiçou. Gabriel Mesquita fez defesas importantes, Valber foi expulso. Sensação que eu tenho que se tivesse mais 10 minutos a gente ia conseguir perder um jogo que estava na nossa mão, mesmo empatando com uma parte do segundo tempo já em andamento. É sobre esse derby, não vou falar ruim, mas vou falar sem graça, porque poderia ter sido melhor, poderia ter sido pior. No fim, 1-1. Chance de acesso agora muito complicada, muito difícil, tem que ganhar todas. Vamos ver o que vai acontecer e bora falar desse derby. Bugricast, o podcast da torcida bugrina. Aproveitando aqui para passar e falar com todos os ouvintes do Bugricast, nessa quarta-feira temos a nossa tradicional mesa redonda ao vivo, 7 horas da noite, no nosso canal no YouTube, para digerir um pouco desse derby, falar um pouco dos 90 minutos, falar um pouco do que tem pela frente do campeonato, e você é o nosso convidado. Venha falar conosco, venha participar, trazer sua pergunta, interagir com a galera aqui do Bugricast, porque o assunto de quarta-feira à noite no YouTube sempre é Guarani. E outra coisa, não vamos esquecer, passamos a barreira dos 800 inscritos no YouTube, a gente vai fazer o sorteio nesta quarta-feira da camiseta do Bugricast e estamos aí fazendo conta já para chegar em 900. Se você ainda não está inscrito no Bugricast, se inscreva no nosso canal no YouTube, para assim que a gente chegar em 900, mais um sorteio será destravado. E nós estamos nas redes sociais, procura a gente no Instagram para você ver como participar do sorteio. Vamos que as redes sociais do Bugricast também estão bombando. Bora! Vamos falar desse jogo então. E eu quero começar falando antes do jogo. Uma coisa que me chamou muita atenção e, na minha opinião, foi uma vergonha, se vocês quiserem saber. Nada contra aí a imprensa campineira, mas essa história de entrar estatística no mundo do futebol acaba dando oportunidade para se inventarem tabus, se inventarem números. E a gente começou a ver que faz, sei lá quanto, 20 anos que o Guarani não ganhava 2 derbys seguidos em casa. Começa a criar uma série de factoides aí que, com todo respeito, eu acho que é justo, é bacana, mas não agrega nada, não agrega absolutamente nada. Daqui a pouco vai ter estatística de quantas vezes o Guarani ganhou derbys de terça-feira à noite, quantas vezes o Guarani ganhou derbys chovendo, sabe? É uma perda de tempo que só fica criando motivo pra galera clicar e compartilhar besteira. Não vou falar que é fake news porque não é, mas é um trabalho quase que semelhante, coisa que não leva a lugar nenhum. Dito isso, o Guarani tinha muitos desafios, tinha muitas dificuldades para escalar esse time. 5 desfalques aí por conta do Covid, 2 titulares importantíssimos, o Pablo e o Bruno Sávio. E nas primeiras horas aí da terça-feira, ponto para o nosso amigo Carlos Rodrigues, que já esteve aqui no Bugricast fazendo sua participação, cravando a escalação de Matheus Ludic como lateral direito titular no lugar do Cristóvão. Carlos Rodrigues lá na Rádio Central na hora do almoço já cravava a escalação dele. Foi uma surpresa para boa parte da torcida, na verdade para toda a parte da torcida, porque ninguém imaginava que o Cristóvão seria banco. E nas demais posições, aquilo que já se imaginava, a volta do Vagninho e também a presença ali da molecada da base, né? Bidu, o próprio Matheus Souza no ataque, enfim. O Guarani foi com aquilo que era possível. Depois, quando saiu a escalação, a gente viu o banco, Jesus amado, uma garotada em peso lá, o Caio, até Bianconi, Bruno Bianconi, que ninguém conhecia, um zagueiro da base. Enfim, nós chegamos a ter, se eu não me engano,
8 jogadores da base entre os relacionados, 4 titulares e 4 reservas. Então acho que um bom sinal de aproveitamento, mas também por uma necessidade aí para formar o time e o elenco para essa partida. Bom, dito isso, eu achei que o Guarani não entrou na vibe do derby, embora o Matheus Souza teve a grande chance de abrir o placar quando estava 10, 12 minutos, né, fazer 1-0 a nosso favor. Perdeu o gol, perdeu mesmo, é responsável pelo gol que perdeu. Muita gente criticando o Matheus Souza, eu não vou por essa linha, vou deixar para falar isso mais para frente. Agora, o Guarani sentiu e tomou um gol ali num lance infeliz como um todo. O Gabriel Mesquita chutou uma bola errada, o Valber errou o bote, o Ludic não acompanhou, enfim, uma grande bobeira. Olha, para mim, o grande defeito do Guarani no primeiro tempo, e eu não sei se é defeito do Guarani ou se é mérito do adversário, eles encostaram um jogador no Bruno Silva e a nossa saída de bola acabou. Para mim, essa foi a grande decisão, esse foi o grande trunfo que o adversário fez no primeiro tempo para nos colocar em dificuldade. Vocês viram a quantidade de vezes que o Guarani saiu pela lateral esquerda com o Bidu e pouquíssimas vezes com o Ludic na lateral direita, de forma que o Guarani não estava acostumado a jogar assim, né? Quantas vezes vocês se lembram de jogadas que foram necessariamente começadas pela lateral? Muito pouco. Às vezes a bola saía ali pelo meio com um dos zagueiros, Bruno Silva, e o Bruno Silva já começava ali as jogadas em velocidade. Ele abria para a direita, ele abria para a esquerda. 2 pontos. Primeiro, falha, na minha opinião, do Felipe Conceição não corrigir isso durante o primeiro tempo. E segundo, talvez o mais importante, Bruno Silva aceitou, né? Bruno Silva não se apresentou, não conseguiu sair de uma marcação que nem era uma marcação, era muito mais alguém que encostou nele ali para ficar no território onde o Bruno Silva estivesse. Se a bola chegasse, ele só faria um calor ali, o Bruno Silva teria dificuldade em construir a jogada. E o que é simbólico, né? A grande oportunidade que o Guarani teve no primeiro tempo foi a do Matheus Souza, numa jogada muito característica do Guarani. Um passe vertical, alguém encosta na bola ou faz uma tabelinha para alguém ou chegar no fundo ou chegar dentro da área para fazer o gol. Pois é, e esse é o papel do Bruno Silva. Quem fez essa jogada lá no começo, na construção do passe vertical? O Valber. Então esse foi um sinal evidente da quantidade de dificuldade que o Guarani teve em construir jogada no primeiro tempo. Foi um primeiro tempo ruim, na minha opinião, o Guarani sem espírito. Ninguém entendeu a substituição do Crispim pelo Rickson. Eu vi muita gente aí criando teorias da conspiração. Eu tô gravando isso aqui logo depois do jogo. Vamos aguardar, ver a opinião aí do Felipe Conceição na entrevista coletiva, vamos ver o que ele fala sobre isso. Eu não entendi, o Crispim não entendeu, você viu pela televisão nitidamente como ele fez uma cara de surpreso pela substituição. Não vou aqui criticar, acho que ele tem seus motivos. O Guarani, na minha opinião, sem o Crispim no segundo tempo jogou melhor, vou falar um pouco sobre isso. E talvez essa substituição do Crispim já tenha sido um pensamento do Conceição em como reposicionar o time, que eu acho que tem a ver com toda a melhora do Guarani no segundo tempo até os 30 minutos. O Guarani voltou com um astral talvez até mais baixo. Psicologicamente, eu acho que foi uma das atuações mais, pelo menos nos 90 minutos, foi o jogo em que o Guarani esteve mais abalado psicologicamente, sem aquela energia, sem aquela força, sem aquela vontade de engolir o adversário. Lembrando o primeiro jogo do Conceição lá contra o CRB, quando ele fala que ele gosta do time dominando 20, 40, 60, 80 minutos do jogo. Essa partida, achei que o Guarani dominou os primeiros 10, 15 do primeiro tempo e morreu. No segundo tempo, também não voltou com uma energia, mas eu notei uma diferença importante, que eu acho que foi o dedo do Conceição no intervalo e que fez aí, na minha opinião, o Guarani destravar um pouco. Se não estava cheio de energia, o time se organizou um pouco mais no segundo tempo. Qual foi a substituição? Se vocês olharem, em alguns momentos, eu falei que o grande problema do Guarani no primeiro tempo foi o Bruno Silva encaixotado ali na marcação do meio campo deles. O que eles fizeram? O que o Conceição fez? Jogou o Bruno Silva mais para trás, quase que como um terceiro zagueiro em alguns momentos, fez a tradicional saída de 3, e aí a gente começou a ver o Ludic mais na frente, o Bidu mais na frente, não o Bidu ali quase na lateral da área, igual no primeiro tempo, recebendo a bola e tendo que correr o campo inteiro para chegar lá. Então essa alteração, na minha opinião, reorganizou o Guarani taticamente. O Bruno Silva voltou um pouquinho, começou a dar a saída de bola, e o Rickson ficou
um pouco flutuando, às vezes pela direita, às vezes pela esquerda, e na frente dele Murilo Rangel. Então acho que a saída do Crispim foi uma preparação tática para essa mudança do Bruno Silva, que teve que recuar mais, o Crispim não ia voltar, ele é um jogador que atua aberto, mais ofensivo, e quem fez esse papel de voltar para receber o passe, o primeiro passe da saída de bola, na minha opinião, era o Rickson ou o Murilo Rangel. Então uma alteração tática, na minha opinião. E aí, com esse posicionamento, com o Ludic mais adiantado, um pouco mais à frente, foi onde saiu o gol do Guarani. Uma belíssima jogada dele, roubada de bola, um chute de fora da área. Aliás, chute de fora da área que faltou de novo, hein? Faltou, sobrou contra o Sampaio Corrêa, mas nesse jogo e no jogo anterior contra o América, faltou e faltou muito. Golaço, gol muito bonito, merecedor o garoto, uma decisão. Para mim, o Ludic estava muito mal no jogo, sentiu a pressão nos primeiros minutos, tanto é que a bola quase não passou pelo lado dele ali. No segundo tempo, com o gol, ganhou personalidade e melhorou demais. Acho que foi um gol aí que deu uma soltada na energia, no astral dele. E aí, gente, para mim é onde começa a frustração. Você pega o Guarani com todas as condições, depois do 2-1, de matar o jogo. E assim, teve a grande chance com o Matheus Souza, que ele driblou todo mundo, enfim, não somente pelas construções, né, pelas jogadas de perigo, mas pelo domínio. O Valber e o Didi estavam praticamente na intermediária do time deles, uma pressão, qualquer bola disputada a gente ganhava, o momento era todo nosso. E coincidiu também com eles tirando jogadores perigosos, de velocidade, de criatividade, e colocando jogadores defensivos. Eu olhei aquilo e falei, cara, nós vamos amassar, nós vamos pra dentro agora e nós vamos virar esse jogo. Tá totalmente favorável a nós. Só que aí o Guarani foi perdendo intensidade, empolgou. O Guarani perdeu chance, era pra ter matado o jogo, não matou. E aí a gente quase conseguiu perder o derby. Um contra-ataque que o rapaz chutou uma bola pra fora ali, que eu não sei como até hoje. E principalmente ali uma saída de bola errada, pelo amor de Deus, com o Gabriel Mesquita fazendo uma intervenção importantíssima e garantindo o empate. Teve ainda perigo, né? Eles tentaram uma bicicleta dentro da área. A sensação que eu fiquei é que se tivesse mais 10 minutos ali ou menos, a gente ainda ia conseguir perder esse jogo. E aí, na minha opinião, conseguiria perder esse jogo muito por conta das substituições que o Felipe Conceição fez, na minha opinião, muitas delas equivocadas. Eu disse que a substituição do Crispim, na minha opinião, ela talvez tenha sido parte de um processo de reposicionamento tático do time. Talvez eu teria feito no intervalo, mas não dá para entender o Giovani entrar em campo e o Renanzinho, tudo bem, cansado, mas é garoto, tem energia, de repente ele tem feito gols. Eu seguraria mais o Renanzinho, honestamente. E as 3 substituições para mim que foram, não vou falar pá de cal, mas foi aquilo que o adversário falou, opa, peraí, esses caras estavam melhor no jogo e agora estão colocando David, Lucas Abreu e Eliel, pô, esses caras vão fechar o time. E aí, foi isso que aconteceu e eles vieram para cima da gente. Nós morremos com o Rafael Costa no banco, nós morremos com o Arthur Rezende no banco e, honestamente, nós perdemos a chance de ganhar o derby. Não vou falar que não sei quem não quis ganhar o derby, tem a galera aí da teoria da conspiração, que o Guarani não quer subir, etc. Mas enfim, para mim faltou um pouco mais de coragem, faltou um pouco mais de arrojo. E isso talvez tenha a ver com o noviciato aí do Felipe Conceição no clássico, mas realmente para mim é decepcionante. Um jogo que poderia ter perdido, poderia ter ganho e no fim quase perdeu de novo. Ficou 1-1. Difícil falar em injustiça, porque o Guarani teve mais volume de jogo, teve mais finalização, mas eles tiveram chances perigosas também. Acho que a gente perdeu uma chance importante. Não sei se ele faria essa substituição se fosse um jogo qualquer, essa fechada no time. Acho que ele teria ido pro ataque. Nós já vimos ele fazer substituições mais ofensivas. E acho que o sonho do acesso agora ficou pelo caminho. Nós temos 48 pontos. Tudo bem, tem que ganhar todas. Talvez com 60D, 4 vitórias em 5 jogos. Ou 61, 4 vitórias e um empate. Mas mesmo assim, eu não estou muito otimista, não. Foi o fim da linha num derby, para mim, frustrante e bastante melancólico.
Vamos lá então para as notas do jogo, desse empate frustrante, na minha opinião, amargo. Vou repetir isso muitas vezes, porque houve um momento do jogo em que dava pra gente ter matado a partida. Todo mundo começa com 6 e o desempenho vai dizer se o jogador merece mais ou menos. Gabriel Mesquita, pra mim, já vai sair com uma nota muito alta. Gabriel Mesquita já vai com uma nota 8. Não foi o melhor em campo, mas fez uma defesa importantíssima no final do jogo, em que poderia ter custado o empate. A gente poderia ter perdido o jogo, não fosse a boa defesa que ele fez cara a cara. Muita gente falando que ele falhou no gol. Eu não vejo dessa forma, ele tentou dar um chutão, depois desse chutão ainda teve muita coisa ali na entrada da área que o Guarani bobeou. Então nota 8 pro Gabriel Mesquita. Lateral direito, Matheus Lud, que é a grande novidade, quem acompanha o Bugricast aqui, viu? Thiago Andrade e o Rafael Di Marzio, que acompanharam a Copa Paulista, falando muito bem desse lateral. Foi a grande surpresa, achei que entrou mal no primeiro tempo, sentiu o jogo, nervoso, mas depois com a alteração tática ali do Felipe Conceição, liberando ele mais pro ataque, foi o melhor em campo, fez o gol, as principais jogadas surgiram ali pelo lado direito com ele. Muito boa atuação do garoto, nota 8,5, melhor em campo, bola cheia, e nós já temos aí um jogador para olhar para o futuro também. Tá cru ainda, mas pode receber mais chances nessa Série B e no Campeonato Paulista. Vamos para a dupla de zaga. Valber vai ficar com uma nota boa. O Valber foi expulso para salvar o time, mas eu vou dar nota 7 para ele. Achei que ele fez uma partida sólida pra caramba, regular, muito bem no alto, muito bem por baixo. Talvez no gol ali tenha falhado um pouquinho no posicionamento, mas o Valber tem sido uma boa revelação, um jogador muito constante, muito sólido, muito regular. Nota 7 para o nosso zagueiro Valber. Continuando, a dupla de zaga Didi, mais discreto, mais regular, nota 6,5 para ele, não comprometeu e também não fez uma grande atuação. Bidu vai ficar com a mesma nota, 6,5. O primeiro tempo fugiu muito as características dele, ele é um jogador que recebe a bola no ataque para construir a jogada, não é o cara que recebe a bola na defesa para começar a jogada. Então o Bidu vai ficar com uma nota 6,5, segundo tempo melhor que o primeiro, apoiando um pouco mais. Passando para o meio campo, para mim, o Bruno Silva fez um primeiro tempo muito ruim, aceitou a marcação do adversário, não conseguiu dar a oportunidade do passe, melhorou no segundo tempo com a alteração que o Felipe Conceição, tática, né, promoveu. Então o Bruno Silva vai ficar com uma nota 5,5, esperava mais dele, principalmente no passe vertical. No meio-campo, Lucas Crispim vai ficar com nota 6, não apareceu muito, não entendi a substituição dele, não sei se foi um recado. O comentarista da televisão falou que sentiu o Crispim numa outra vibe do jogo, uma coisa pra gente considerar também, né? O Crispim, o jogo estava pegado e parecia que ele estava um pouco mais devagar. Não vou criticar, não vou falar que ele estava mal em campo não, na minha opinião, estava na mesma vibe do time, não na mesma vibe do jogo. O time todo estava mal no primeiro tempo. Então, Lucas Crispim, nota 6, jogou 39 minutos, uma substituição que ninguém entendeu. Murilo Rangel, na minha opinião, é o bola murcha, vai ficar com nota 5, recompôs muito lentamente, bolas paradas foi um desastre, deu assistência ali, quase assistência, né, pro Matheus Souza fazer o gol, mas hoje achei a atuação do Murilo Rangel muito abaixo mesmo. Bolas paradas mais uma vez muito ruim, bateu o escanteio direto para fora, não chegou nem na área. A bola foi direto na rede do lado de fora, muito mal a atuação do Murilo Rangel, esperava mais, um cara importante no meio-campo. No ataque, muita gente disparando contra o Matheus Souza ali pelo lado direito, pelas chances que ele perdeu. Olha, com todo respeito, claro que ele perdeu chance, claro que ele teve a chance de fazer 1-0, ele teve a chance de fazer 2-1, mas vamos ver pelo lado bom. É um garoto de 19 anos que mostra um potencial para ser lapidado, precisa treinar muita finalização, mas poxa, puta personalidade, hein? Vou dar uma nota 7,5 pro Matheus Souza, um cara participativo. Se vocês pararem para pensar, a maioria o Guarani teve algumas chances perigosas, ele esteve envolvido em muitas delas. Diferente, por exemplo, do Vagninho, nosso centroavante, sem ritmo, eu entendo, mas que vai ficar com uma nota 5,5, atuação discretíssima, apanhou da bola, muitos momentos se engalfinhou ali com os zagueiros adversários, eu esperava muito mais do Vagninho, por isso eu enalteço muito mais aqui a partida que o Matheus Souza fez, outro que vocês viram no Bugricast primeiro, hein?
Quem acompanhou o trabalho da Copa Paulista viu os elogios ao Matheus Souza. Então, nota 7 para ele, nota 5,5 para o Vagninho. E para terminar os titulares, Renanzinho vai ficar com uma nota 6,5. Partida ok. Achei que poderia ter durado mais em campo, não sei se ele estava exausto, como disseram, mas era uma alternativa importante na esquerda. Aqueles que entraram em campo, Rickson, eu sei que muita gente não gosta dele, mas eu vi uma função tática diferente no segundo tempo, como eu falei aqui no resumo do jogo. Então vai ficar com uma nota 6 também, nem comprometeu, nem foi muito mal. Muita gente é contra o Rickson, eu acho que ele tem algumas virtudes interessantes. Mas, e vamos entender que também é um jogador de confiança do treinador, e isso acontece no futebol também, quer queira, quer não. Outro que vai receber nota é o Giovani, vai ficar com uma nota 5,5, algumas jogadas individuais, mas sinceramente não tem espaço para o Giovani aqui no ano que vem, um jogador sem energia, alguma habilidade no drible, no 1 contra 1, mas sinceramente tem outra vibe do jogo. Os demais que entraram, Lucas Abreu, David e também o Eliel jogaram pouco, então ficam sem nota. O meu ponto aqui vou compartilhar o bola murcha do Bruno Silva, do Murilo Rangel com o Felipe Conceição. Tá de parabéns por ter colocado a garotada em campo, tá de parabéns mesmo. Momento de necessidade, momento de reconstrução do time. Ele falou na entrevista antes do jogo, é um trabalho de curto prazo, mas também de longo prazo. Mas eu não gostei das decisões dele de substituições. Inclusive, faço um parênteses aqui, já comentei isso numa mesa redonda. Tem um torcedor do Brasil de Pelotas que deixou um comentário aqui no Bugricast uma vez, elogiando o Guarani, elogiando o técnico, mas chamando a atenção para as substituições que o Felipe Conceição faz. Naquele momento a gente estava num bom momento, estava feliz e tal. Às vezes essas coisas passam desapercebidas, são imperceptíveis. Mas hoje o Guarani teve chance de matar o jogo e eu não consigo entender o Guarani terminar o jogo com o Rafael Costa e o Arthur Rezende no banco, ao mesmo tempo em que a gente viu a entrada de jogadores de defesa num momento em que o Guarani, talvez com um pouquinho de gás ali na frente, poderia ganhar o jogo. Então, na minha opinião, essas decisões chamaram o adversário para cima da gente, e essa é uma das razões, se não a principal, pela qual o Guarani quase conseguiu perder esse jogo. Nada contra o Felipe Conceição, pelo amor de Deus, mas vamos acompanhar o trabalho dele nas substituições. Ele está de parabéns por dar oportunidade para a base, ele está de parabéns para fazer a gente conhecer outros jogadores e por ser parte dessa recuperação do Guarani. Vamos lembrar, o Guarani era penúltimo colocado 19 rodadas atrás, exatamente 19 rodadas atrás. Então nós somos muito gratos ao trabalho que ele tem feito e continuo ao lado dele nessa próxima temporada. Afinal, ele tem contrato com a gente até o final deste ano, 2021. Mas vamos olhar aí um pouco essas substituições. Talvez ele precise de mais jogadores no elenco, e aí é um trabalho para a diretoria fazer. Mas hoje eu senti que grande parte da frustração que eu tenho pelo derby veio pelas escolhas e decisões do Felipe Conceição durante o jogo. Galera, o derby passou, ressaquinha aí um pouco inconformada com a possibilidade de ter ganhado o jogo, não aconteceu isso. Acho que houve um momento ali em que o Guarani dominou a partida, o adversário sentiu e era para ter matado ali. Não matou, quase morreu no final. Mas enfim, ficou para trás. Agora, na minha opinião, ficou muito difícil falar em acesso. Mais do que nunca é um jogo de cada vez. Só que agora já vamos apelar para matemática. Já vamos apelar para combinação de resultados. Sozinho, tem que ganhar todas. 5 vitórias em 5 jogos para chegar em 63. Vai ganhar? Eu acho pouco provável. Mas hoje era uma chance para a gente dar um salto a mais. Lembrando também aquele jogo contra o Figueirense, perdemos 2 pontos, doloridos também. Então, o Guarani está de parabéns pela recuperação do campeonato, nos permitiu sonhar com acesso, mas eu já vejo hoje com bastante dificuldade, uma possibilidade muito pequena. O que eu vejo de nós temos que fazer nos próximos 5 jogos é estar o mais alto possível na classificação para pensar na Copa do Brasil, isso mesmo. Quanto mais alto, melhor a pontuação no ranking da Série B, Copa do Brasil, que está difícil para entrar. O pessoal que acompanha o ranking aí diz que tem muito time na nossa frente. Com o acesso aí ficando mais difícil, participar na Copa do Brasil do ano que vem vai ser difícil também. Então vamos brigar aí até o final para estar mais alto possível na classificação e ver o que acontece com o restante dos concorrentes. Vamos jogar contra o CRB próxima rodada lá em Alagoas. Viagem longa, Valber não joga.
Se eu não me engano, o Felipe Conceição também recebeu o terceiro cartão amarelo. Nosso preparador físico está expulso também. Então, é um Guarani que vai um pouco desfigurado para lá. Mas sobre o derby e sobre esse jogo contra o CRB, vamos falar na mesa redonda amanhã, ou nessa quarta-feira, estou gravando logo após o jogo, 7 horas da noite, ao vivo no nosso canal no YouTube, que vocês vão poder participar conosco, trazer opiniões, o que você achou do derby, ao vivo, 7 da noite no YouTube. E vamos lá, gente, começa aí a reta final da Série B, últimos 5 jogos, não acredito muito no acesso, mas parece que temos uma boa perspectiva para o futuro, com uma molecada da base. Repito, hoje foram 8 jogadores das divisões de base no nosso elenco, entre titulares e reservas. É um bom sinal para o futuro que está por vir. É só não fazer cagada, mas a gente pode ter benefícios financeiros e técnicos com essa molecada, e eu acho que é outro grande assunto, grande coisa que a gente tira desse derby. Mais um derby pra conta, 198, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani, e nós continuamos na frente no retrospecto. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. É Guarani, é Guarani, é Guarani.